Em suas Bíblias, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12. 1 Timóteo 6, versículos 10, 11 e 12. Os irmãos foram encontrando, que não tiverem um neném pulando no colo, podem ficar de pé, para que possamos ler reverentes na palavra do nosso Deus, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículos 10 ao 12. Eu vou ler na minha Bíblia e os irmãos me acompanham silenciosamente. Diz assim o texto: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Vamos orar, queridos irmãos, sobre o nosso desafio dia após dia. Vamos fechar os olhos e orar. Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, por essa manhã, onde o Senhor nos concedeu todos os meios para que pudéssemos apresentar ao Senhor o nosso culto todos juntos, cantando os mesmos hinos, compartilhando da oração. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, pelo reflexo da obra de Jesus em nossas vidas, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e a nossa alegria por estarmos aqui. E nesse momento, Senhor, quando nós queremos meditar sobre a Tua Palavra, rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, conforme, ó Deus, a nossa necessidade, conforme, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da Tua voz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nesse texto o apóstolo Paulo, ele está preocupado com alguns ministros, alguns crentes. Aqui no versículo 11, onde lemos assim: tu, porém, homem de Deus. Poderíamos ler: tu, porém, servo de Deus. Aquele que serve a Deus, porque naquela época o homem representava a família. Hoje não é mais assim, né? Hoje cada um representa a si próprio. O homem representa ele mesmo, a mulher representa ela mesma, o homem vai para a igreja, a mulher não, a mulher vai para a igreja, o homem não. Hoje mudou a configuração da família, das famílias como eram naquela época. Então nós bem que poderíamos ler: tu, servo de Deus, procura certas coisas, foge dessas coisas que estão no mundo. E essas coisas que o apóstolo Paulo está apontando, irmãos, é um ídolo. Eu não sei se o irmão já parou para pensar, já procurou no Google lá, há uma definição para Deus. A gente encontra cada coisa, tem textos enormes. Deus, aí tem lá: Deus é isso, é sinônimo disso, tanto aqui, um monte de coisa. É por isso que ninguém entende, fica tanta explicação atrapalhada, com cada um diz tanto, é um discurso tão grande para definir o que é Deus, que fica difícil a compreensão. Então eu vou facilitar para os irmãos, eu vou dizer de uma forma muito simples o que é Deus, não é quem é Deus, é o que é Deus, porque Deus, todos acreditam em Deus, todos, até os animais, toda a natureza, tudo que existe acredita em Deus, só que nem sempre é o Deus verdadeiro. Por isso eu estou dizendo o que é Deus. Deus é o melhor conceito que você tem de poder. O que você compreende que é o maior poder, esse é o seu Deus. Então é claro que o apóstolo Paulo está falando para aqueles que apontam em seus corações para poderes desviados da pessoa de Deus. Ou seja, o dinheiro, no caso aqui ele apontou especificamente o dinheiro, mas qualquer outra coisa que possa representar poder em nossas vidas acima de Jesus. Qualquer coisa que em nossos corações tenha a ideia de poder é o nosso Deus. É a essa coisa, a esse objeto que nós prestamos culto, mesmo sem saber. É o que nós reverenciamos, é o que buscamos todos os dias, é o que nós queremos. Quando acordamos já pensamos assim: aquele é o nosso Deus. Aquilo que nós
sabe aquela fábula do gênio da lâmpada? É uma fábula que acompanhou minha infância, porque aquilo eu acho que é uma coisa que conforta o coração de todo mundo, né? Como era bom achar o gênio da lâmpada. E tem aquela pergunta: o que você ia pedir? O que a gente ia pedir ao gênio da lâmpada? Qual é o nosso maior desejo? Você tem o direito de fazer um pedido hoje, ele vai se realizar. Qual é o seu desejo? Aí a nossa cabeça rola, viaja. Mas na verdade, aqueles que servem a Deus têm o seu principal desejo: estar com Jesus. Olha que resposta rara de se ouvir hoje. Abandonar, sair deste mundo e já estar lá com Jesus. É uma resposta difícil. É um questionamento complicado para os nossos corações, porque estamos imersos nesse mundo, cheio de valores paralelos, cheio de ideias conturbadas a respeito de Deus. E nós, os nossos corações frágeis, imperfeitos, pecadores, correm o risco de prestar culto a quem não é Deus, de prestarmos reverência a quem não é digno de nossa reverência. Porque só Jesus é digno de toda a honra e ninguém mais. O texto que nós lemos, na sequência do texto, lá na frente no versículo 16, no finzinho do versículo 16, ficou além da nossa leitura, o apóstolo Paulo está falando aquele que nós prestamos a nossa profissão de fé diante de muitos, assim como Jesus a prestou diante de Pilatos, diante dos governos, e fala Jesus que é assim, fala os qualificativos de Jesus e conclui dizendo: a Ele, portanto, seja a honra e o poder eternamente. A Ele seja a honra e a ninguém mais. Então esses são os cristãos, os que seguem a Jesus, olham para Jesus como o centro da sua vida, o centro do seu olhar. Acorda de manhã pensando: como é que eu vou ser útil hoje ao meu Deus? Como é que eu vou hoje agradar o meu Deus? O que eu tenho que fazer hoje de modo que eu chegue no final do dia e o meu Deus esteja satisfeito comigo? Estes são os cristãos. Então, queridos, é claro que o apóstolo Paulo cria esse enorme questionamento, levanta esse problema para as nossas vidas, que é um grande desafio, é mesmo. Nós vivemos num mundo materialista, nós temos uma sociedade materialista, nós estamos acostumados em nossas mentes, nosso método de raciocínio é materialista. O Espírito Santo está mudando nossos corações aos poucos, dia após dia, de fé em fé, mas nós somos materialistas, temos que cuidar disso, porque senão corremos o risco de desagradar o nosso Deus. Como? Simplesmente não reverenciando a Jesus a sua honra, que é devida a Jesus, ou seja, nós temos o dever de honrar a Jesus. Não é somente uma opção. Jesus não é uma opção. A fé não é uma opção. Jesus é o nosso dever, porque Ele nos comprou, é o que diz o texto. Eu pertenço a Ele, você também. Ou os cristãos pertencem a Ele. Ele é um rei, e ao rei pertence todas as coisas. Nossos dízimos representam todos os nossos bens, tudo o que somos. E quando nós dizimamos sem esse conceito, estamos equivocados. Eu participei de um culto numa igreja, numa certa igreja, não vou me lembrar, eu acho que Boa Viagem, em Recife, onde na hora de preparar o ofertório, uma igreja muito grande, cheia de visitantes. Então a pessoa que estava dirigindo disse: vamos ter o nosso ofertório. Você que está nos visitando, agora não se sinta constrangido de participar, isso é um trabalho da nossa igreja, não tem problema, mas se você quiser participar, faça com o mesmo espírito que nós, o mesmo espírito de louvor e de gratidão a Deus, em reconhecimento que tudo é dele, inclusive você. Então ele deixou aberta a possibilidade para aqueles que participam do dízimo participar com verdade, para não ter a esmola. A igreja não precisa de esmola. A igreja precisa de corações, foi por isso que Jesus morreu. Então nossos dízimos, oferta, nosso culto, toda a nossa expressão quer dizer que nós somos de Jesus. Somente Jesus é o alvo da nossa vida. Então, depois desse problema que nós temos que encarar todo dia, né? É um desafio, é uma dificuldade, nós sofremos pressões, o apóstolo Paulo nos dá fórmulas de como trabalharmos. E no versículo 11, então ele diz:
foge dessas coisas, do que não é Deus, e segue algumas coisas, 6 coisas. 6 não é um número grande para a gente decorar, é fácil decorar a nossa tarefa diária. São 6 quesitos. E ele começa então enumerando. Primeiro, segue a justiça. A justiça, eu não sei se os irmãos já pararam para observar o significado de justiça segundo Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus nos justificará diante de Deus, significa que nós seremos tornados santos, não somos tornados justos, não somos ainda. Estamos num processo, estamos sendo justificados, porque justo é aquele que não quer pecar, que não deseja mais o pecado, não tem nenhum risco de pecar. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo diz que não há um justo sequer na terra, porque nós temos uma propensão para o mal. E a justiça que Jesus trabalha em nossas vidas é o que nos leva a nos livrarmos do perigo de pecar. Por isso que em 1 João 1,9 nós lemos: se nós nos confessarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo para 2 coisas: nos perdoar do pecado do passado, do que aconteceu, e nos purificar da nossa injustiça para o futuro. Portanto, seguir a justiça é estar todos os dias, desde a hora que a gente acorda, preocupado em não querer pecar, em fugir das coisas que podem nos desviar nosso coração da santidade. A saber, pecado é tão somente se desviar da vontade de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. A gente tem aqueles conceitinhos de pecado, né? Que é isso. Essas coisinhas são consequência do pecado. O pecado mesmo é simplesmente não fazer o que Deus quer, nos desviarmos da vontade de Deus. Aí o segundo item nessa lista é a piedade. Piedade, irmãos, significa devoção, significa o desejo de servir, de estarmos à disposição. Isso é devoção, é a piedade. Piedade não é bondade, não tem? A palavra ficou com o conceito atrapalhado, né? E todo mundo acha que piedade é ser bonzinho, é ser caridoso, se confunde com caridade. E piedade não tem nada a ver com isso. Piedade tem uma raiz de devoção. É aquele vassalo do rei que está sempre lá na frente do trono, à disposição do rei para qualquer coisa. O rei não precisa dizer: eu estou com sede. Basta ele falar, basta ele olhar assim, o servo já está lá pronto. Isso é a piedade. O rei escolhia então os mais piedosos, né? Então, é claro que com o tempo vai passando, as palavras vão se modificando nos idiomas, né? Nós também, a gente perde os conceitos. Mas há 2000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo falou piedade, ele estava visando esse comportamento, um comportamento devocional. É aquele em todos os momentos onde nós estamos, no nosso dia, no nosso trabalho, nós somos crentes, estamos em ambiente de culto. Ambiente de culto na igreja é culto coletivo, mas quando a gente está sozinho, em qualquer lugar, somos os mesmos cristãos, membros do corpo de Cristo. Estamos em atitude de culto, ou deveríamos estar. Isso é ser piedoso, é estar constantemente na presença de Deus. Aí as pessoas ao redor começam a ver que a gente é diferente, começam a achar que a gente é santo. Você pensa que é santo? Eu não, estou em santificação, porque o nosso comportamento é diferente, e as pessoas percebem isso, porque somos piedosos. Ou seja, estamos constantemente buscando a nossa devoção, a companhia do Senhor. O terceiro item é a fé. A fé, nós estamos estudando muito sobre ela na sexta-feira, né? Mas nós podemos sintetizar a fé de uma forma muito simples. A fé é Jesus, é a pessoa de Jesus. Ter fé é viver como Jesus viveu. Então nós devemos buscar, é o conselho do apóstolo Paulo, buscar intensamente a nossa fé, sermos iguais a Jesus. Como é difícil, né? É difícil. É difícil amar o próximo, é difícil ter paciência com os outros, é difícil ter paciência com a mulher, é difícil ter paciência com o marido, é difícil ter paciência com os filhos, com os tenentes, é difícil ter paciência com a igreja, com o diácono, com o pastor. É difícil, é um exercício de amor constante,
Mas Jesus era paciente, Jesus era amoroso. Por mais que a questão, por mais que a abordagem com Jesus fosse hostil, mal intencionada, ele sempre olhava com olhos amorosos, com a possibilidade do coração mudar. É como nós temos que olhar o mundo, como é difícil, que grande desafio. Claro que é um grande desafio. Somos pecadores e precisamos buscar, precisamos seguir o exemplo de Jesus, que é a nossa fé. E depois da fé, então, ele diz o amor. O amor é outro que nós, talvez aqui, nesse mundo, nós não vamos alcançar o amor pleno uns pelos outros. Tanto que o apóstolo Paulo diz, a ninguém devais nada, a não ser o amor. E a gente não vai conseguir corresponder à expectativa de amor que Deus espera de nós. Vamos um dia, quando estivermos na glória, quando estivermos com Jesus. Aqui talvez não, mas é nosso dever seguir esse exemplo. Seguir o amor, buscar amar para podermos ser amados. E a outra palavra então é a constância. Constante é outra coisa também que é complicado para o nosso dia a dia, porque a gente passa por diversas situações, né? Tem um problema aqui, tem uma encrenca lá, tem uma alegria aqui, tristezas, o nosso ambiente vai mudando de configuração ao longo do dia, mas o texto aconselha que sejamos constantes. Constantes não é somente no ambiente de igreja, constante não é constante no culto, constante no comportamento, na sobriedade, constante na nossa devoção, em nosso comportamento de cristão, que é outro desafio também tão difícil, né? Às vezes a gente fica nervoso, fica chateado, fica com raiva no trânsito, briga na escola, no trabalho. Somos mesmo acometidos por diversos problemas que interferem no nosso estado de espírito, na nossa tranquilidade, no nosso humor. Mas em todas as situações difíceis nós devemos nos lembrar do conselho do apóstolo Paulo, que diz que nós devemos seguir a constância. Devemos ser pessoas equilibradas, constantes, porque todos ao redor vão saber disso, que somos confiáveis pela nossa constância. Todos vão saber onde eu vou estar domingo. Todos vão saber onde você vai estar tal dia, tal dia. Nossos conhecidos, nossos parentes descrevem em seu coração onde nós estamos. Queridos, nós somos julgados pelos outros a partir da nossa constância. O que é mais constante na sua vida? Como é que nós somos conhecidos? O irmão Jeto é aquele que vive gritando lá, grita, né? Fica ouvindo o som, ouve um som nessa casa lá, um som que os vizinhos... Essa é a constância de algumas casas. Tem outras casas tem outras pessoas que a constância é o que? O silêncio. Não, ele nunca diz nada, nunca fala, nunca dá uma opinião, não adianta procurar ele. Tem outros que a constância é dizer não. Não, nem adianta procurar aquele irmão, aquela irmã, você nem vai encontrar, ele vai dizer que não pode. Somos conhecidos pela nossa constância. O que é constante na sua vida? Seja o que for, meu querido, nós podemos mudar. Nós podemos olhar o que está atrapalhando a imagem da constância que nós construímos e procurar sermos constantes como Jesus foi. Todo mundo sabia qual era o humor de Jesus. Todo mundo tinha a coragem, o desprendimento de procurar Jesus, falar com ele, sabia como ele ia reagir, como ele ia responder, porque ele era uma pessoa constante. É o nosso melhor exemplo de constância. E nós precisamos ser constantes porque as outras pessoas, inclusive não crentes que precisam do nosso exemplo para se aproximarem de Jesus, para serem atraídos para Jesus, vão ler em nós a nossa constância. Não vão ler em nós o que a gente quer que eles leiam. Ninguém vê em nós a imagem que nós queremos. Não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção nisso. O que os outros veem em nós é mais ou menos aquilo que a gente quer. Não é exatamente a mesma imagem. Isso é uma imagem projetada. A nossa imagem é a imagem ideal. Mas o que o mundo vê é a imagem real. E a nossa imagem real, ela é descrita pela nossa constância. É o maior período de tempo do nosso dia que representa o que somos. E as pessoas nos julgam por isso.
Portanto, que então o mundo veja que nós, cada um de nós é constantemente um crente, constantemente tem uma Bíblia no seu carro, tem uma Bíblia no seu escritório, constantemente é uma pessoa que está sorridente, que está alegre, que está sempre disposto a conversar, é simpático. Como é nossa constância? Como é que deveria ser nossa constância? Isso é uma das preocupações que devemos despertar em nossa mente logo ao acordar de manhã. Como é que eu vou agir o dia inteiro? Aí a gente acorda de mau humor. Isso é muito, as mulheres sofrem muito com isso, né? Sofrem mesmo. Claro, as mulheres têm alterações hormonais que afetam muito o seu humor e sofrem muito com isso, mas irmãs, creio mesmo que através da oração, através de uma vida devocional, contrita no Senhor, a irmã pode superar isso, porque eu vi exemplos de irmãs que superam isso. Ela já chega na igreja sorridente, e eu hoje estou de mau humor, cuidado comigo, morrendo de rir já. Então, existem mulheres que superaram isso. Todos podemos superar nossas fraquezas, mesmo as físicas podem ser superadas, e sejamos então constantes. E por fim, nós temos a palavra mansidão. Mansidão é outra coisa também que às vezes foge um pouco da sua raiz. Mansidão tem a ver com mão, vem da raiz de mão, porque muito antigamente os animais domesticados, você tinha acesso à mão, permitia que você pegasse nele, tocasse nele, eram os mansos. Então hoje ser manso para o Evangelho, como o apóstolo Paulo está falando, significa estar à mão de Jesus. Ser manso significa estar sempre pronto para o serviço do Senhor. Ser manso não é aquele que não briga, não. Jesus resolvia. Quando ele chegou na igreja, estavam fazendo comérciozinho dentro, tinha bazar dentro da igreja. Aí Jesus chegou lá e disse: vamos acabar com isso. Ele não disse: tá bom, então eu vou comprar alguma coisinha para ajudar. Não, ele disse: pode sair daqui. E ele é manso. Ele disse: aprendei de mim porque eu sou manso. Manso então não significa ser bobo. Manso não significa ser uma pessoa inerte, que concorda com tudo. Não. Manso é uma pessoa que está à mão, que está pronto para atender, que está sempre pronto. Esse é um manso. A origem da palavra manso vem disso, e o apóstolo Paulo tinha isso em mente. Nós precisamos ser mansos diante do Senhor, para Ele saber que quando Ele precisar de você, Ele sabe onde encontrar. Quando Ele quiser falar com você, é só abrir a boca, porque você está pronto para ouvi-lo. Quando Ele precisar de mim para qualquer coisa, é fácil, basta Ele se virar, porque eu estou olhando para Ele. Isso é ser manso. Então, queridos, é claro que nós, para fugirmos dessas coisas do mundo, temos dificuldades. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas essa é a forma. Levantarmos de manhã e decorarmos essas 6 atitudes que podem nos livrar das tentações do mundo. Vamos então ler, repetindo cada uma dessas 6 coisas no versículo 11. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Que o Senhor então nos abençoe como crentes, cristãos, para que o mundo inteiro veja em nós como é a pessoa de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos, irmãos, ficar de pé e orarmos ao Senhor, agradecendo a sua palavra e pedindo a compreensão dos seus conselhos. Oremos. Querido Deus, compreendemos, ó Pai, que vivemos num mundo conturbado, onde a cada dia, Senhor, nós vemos nas notícias, nós conhecemos tantas novidades preocupantes que abalam, Senhor, muitas vezes nossa confiança, nossa estabilidade. Mas podemos ver na Tua palavra, ó Deus, que sempre estaremos prontos para responder corretamente às questões do mundo, quando estivermos de acordo com os padrões cristãos que o Senhor nos ensinou. Então, ó Deus, faz com que todos nós estejamos sempre lembrados de olharmos para a pessoa de Jesus em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias, bem ao levantarmos, que possamos nos lembrar que passaremos um dia buscando os exemplos do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu rico conselho,
e pedimos que o Senhor consolide em nossos corações o que pudemos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar e oremos, queridos, silenciosamente.